Olá, eu sou a Lourdinha, da Associação Espírita Lauro Machado, e hoje eu vou fazer a palestra para vocês. E eu escolhi uma lição do livro Uma Missão de Mãe e Professora, que esse livro foi ditado pelo Espírito de Lázaro e psicografado por José Tadeu. E a lição que eu escolhi está na página 165 e tem como título Ser Feliz. Então vamos ver o que a lição nos ensina. Então diz assim: ser feliz. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias de minha vida. Isso é o Salmo 23 e o versículo é o 6. E continua assim: pensar que a felicidade origina-se de alguma coisa fora de si e não de um predicado da alma é um dos maiores enganos. Ela depende mais do nosso estado de espírito do que dos acontecimentos exteriores. Uma boa parte dos seres humanos passam suas existências preocupado com seu destino, sem ao menos se preocupar com a sua conduta moral e espiritual. Ora, basta modificar a mente e o coração e a sorte mudará. Felicidade é você enfrentar todos os obstáculos ao longo do caminho e compreender que o segredo para a prática bem-sucedida é nunca abandonar sua determinação. Quando o ser humano consegue criar um ambiente espiritual através da disciplina e da prudência, estas duas virtudes passam a ter um poderoso efeito sobre a sua vida, porque traz contentamento para seu coração e liberta sua alma. Quantos irmãos entram no estado de revoltas absurdas, bate de frente com a vida, não tem 1 grama de gratidão por esse presente divino e ainda por cima blasfemam contra Deus, dizendo que é uma pessoa infeliz e sem sorte. Como pode a felicidade e a alegria penetrar no espírito cheio de amarguras, cheio de ódios e de ressentimento? Como que pode? Não dá, né? A felicidade é uma bênção, mas também é uma conquista. Cada avanço dentro de nós, no sentido de nos melhorarmos em termos morais e espirituais, corresponde a um passo a mais em direção da felicidade. E não devemos nos esquecer de que o fundamento de toda a prática espiritual é o amor. E a chave desse amor é que abre todas as portas para a felicidade. Essa capacidade de amar e ser feliz torna a pessoa livre e aberta. E quanto mais absorve novas ideias, mais se entusiasma em passar adiante novas energias. Dessa forma, se ajudam mutuamente os cristãos. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Nunca queiras subir sozinho, pois não há contentamento sem partilha. Boa parte da humanidade passa toda uma existência reivindicando paz de espírito. Porém, a paz só floresce quando a cultivamos. Com todos os ensinamentos e lições que a vida nos oferece, ainda não foi possível o verdadeiro aprendizado para compreender de que o mais alto nível de paz interior decorre do exercício diário do amor e da caridade. Olha que interessante, é um exercício diário.
do amor e da caridade. Quanto mais nos importamos com a felicidade de nossos semelhantes, maior é o nosso bem-estar interior. Cumpre os seus deveres terrenos com alegria e satisfação e executará bem teus propósitos para o céu. Então ele está falando, cumpre bem o seu dever, né, aqui na terra, com alegria e com satisfação. E assim a gente vai executar bem todos os nossos propósitos no céu. O homem deve cumprir as suas obrigações para com o próximo, como se ele estivesse diante de Deus. Olha que interessante, né? Em resumo, não há felicidade maior do que a consciência tranquila e a alegria do dever cumprido. Então, resumindo tudo, a felicidade é você estar com seu dever cumprido, não é? E a alegria, ter a alegria de que você cumpriu, não é? E poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Dormir tranquilo. Então essa lição ela é muito esclarecedora, gratificante, explica direitinho, mas mesmo assim eu fiz o meu texto explicativo para ilustrar um pouquinho mais, porque aqui ele já fala muito bem, né? Que se a gente quer uma mudança boa, a gente tem que mudar a nossa mente e o coração. E aí a gente vai ver que essa mudança vai vir. E tem que ser para melhor, né? Mudança dos pensamentos positivos, né? Porque a nossa felicidade, ela só depende de nós e do nosso interior, não das coisas exteriores, né? Então, essa felicidade que tanto a gente procura, diz que quer, né? É a gente saber, né, com discernimento, com raciocínio, com fé raciocinada, enfrentar todos esses obstáculos, não é, que a gente encontra no caminho e conseguir vencer. E não fugir do nosso foco. Nós temos um foco. Qual é o foco? É a nossa evolução, não é? Jesus não veio aqui ensinar para nós o amor verdadeiro e dizer que nós temos que evoluir, porque aqui é o nosso planeta de prova e expiação, não é? E ele fala também, né, que a felicidade é uma bênção, mas a gente precisa conquistar, né? E quando Jesus falou que a felicidade não é deste mundo, aí eu coloquei assim no meu texto explicativo. Felicidade, mas o que é felicidade? Tem gente que fala que felicidade é ter um carro, ter uma casa, estar bem, estar são, né? Então, o que é essa felicidade? Porque Jesus, né, haja vista que ele disse que a felicidade não é deste mundo. Mas será que mundo que ele estava se referindo? Que mundo era esse que Jesus estava se referindo? Eu entendi, né, que é o mundo espiritual, né, porque também a doutrina espírita nos diz que a Terra é um mundo de prova e expiação, né, e que a gente vem aqui para se melhorar. E ele fala também que a gente pode ter sim uma felicidade relativa. Não é a felicidade absoluta, porque absoluto a gente não vai ter. Porque aqui a gente sabe que também está nos ensinamentos doutrinários que, independente de você estar na miséria ou no trono, você vai passar por tribulações para ver se você está realmente entendendo os ensinamentos de Cristo e se você realmente entendeu que você precisa evoluir com qualidade, sem se deixar bater, não é? Então eu coloquei assim, né, que esse mundo é um mundo de prova e expiação e podemos ser felizes relativamente se a gente observar o Evangelho de Jesus, né? A doutrina também esclarece que Jesus ele veio aqui na Terra em carne e osso, ele veio como nós, né? Passou 33 anos aqui, né? E seus últimos 3 anos que ele fez toda essa revolução, esse ensinamento, deixou todo esse legado para que até hoje a gente, né, tenta entender, colocar em prática para que a gente possa evoluir com qualidade. Então eu coloquei assim: Jesus veio para a Terra em carne e osso para nos ensinar o verdadeiro amor e dizer que há um mundo espiritual, revelar e explicar as leis divinas, né, para poder entender que, embora a felicidade não é deste mundo, não precisamos ser infelizes.
se a gente estudar, né, entender e colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E que a felicidade não está fora de nós, não está nas coisas materiais. E não precisamos também do outro para que ele traga ou faça a nossa felicidade. Não está nisso. Porque a gente sempre costuma falar: ah, eu encontrei minha cara à metade, vou me casar. Ah, você é a metade da minha laranja, e assim por diante, né? E a doutrina também, ela ensina para nós, ela explica muito bem que Deus, ele é o nosso Pai e Criador. Ele é amoroso, ele é justo e bom o tempo todo. Ela explica isso para nós, fala dos atributos de Deus, não é? E a sua criação, ela é perfeita. Não tem nada errado na criação de Deus, né? Ele não fez nada pela metade, né? Nós somos seres íntegros, inteiros, né? Criatura do Criador, cada um com sua individualidade. E ele nos deu livre-arbítrio. Portanto, que ele nos ama, ele nos deu livre-arbítrio, que a gente pode fazer o que a gente quiser, não é? Só que as suas leis, elas são imutáveis e são perfeitas. A gente tem que estudar e entender, porque a gente vai passar por elas, né? Por isso que ele deu o livre-arbítrio, ele não interfere nas nossas ações, né? Porque nós somos responsáveis pelo nosso livre-arbítrio, né? Então eu coloquei assim, que cada um com a sua individualidade, porque ele nos deu livre-arbítrio, ele fez as suas leis, que são imutáveis, né? E nós precisamos entender e ter a fé raciocinada. Não é a fé cega que acredita em qualquer coisa, não. A gente pode sim questionar e entender, né? A fé raciocinada é isso, pois somos dotados de inteligência e raciocínio. É por isso que a doutrina ensina também que a gente nasce simples e ignorantes para que a gente possa aprender. Deus, ele colocou dentro de todos nós a inteligência e o raciocínio para a gente poder discernir sobre isso, né? Saber discernir sobre o bem e o mal e procurar o melhor caminho para a nossa evolução, tanto aqui no planeta Terra quanto no plano espiritual, né? E entender que as coisas espirituais que a terceira revelação veio nos explicar, a terceira revelação é o Espiritismo, ela veio nos explicar isso, né? Então, foi por isso que ele nos deu a inteligência e o raciocínio, para a gente entender isso, né? Então, somos todos espíritos eternos e reencarnantes. Estamos nesse planeta Terra para aprender e evoluir. Por isso, nós necessitamos do outro. Nós necessitamos das outras pessoas. Ninguém evolui sozinho, né? Aí eu coloquei assim: nós necessitamos do outro não para nos completarmos, porque nós já somos inteiros. Nós precisamos do outro para partilhar conhecimento, conquista, para auxiliar um ao outro e etc., para evoluirmos juntos, rumo à evolução espiritual, né? Como a doutrina espírita ensina, que ninguém evolui sozinho. O trabalho ele é coletivo, mas a evolução é individual, né? E Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele nos ensinou o verdadeiro amor e pediu para amar o próximo como a nós mesmos, fazer o bem sem olhar a quem. E também pediu para amar até os inimigos, né? E nos orientou para orar e vigiar os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas ações, entender que somos espíritos, como a gente já falou, eternos e reencarnantes, criatura do Criador, irmãos em Cristo, que a nossa verdadeira vida não é essa no plano terra, é no plano espiritual que é a nossa verdadeira vida, né? E o fundamento de toda a prática espiritual é o amor, né? É o amor. Por isso que Jesus ensinou, né, como condição única da salvação é a caridade. E o lema da doutrina espírita também é: fora da caridade não há salvação. Jesus explicou isso muito bem, pois é através da caridade, né, que praticamos o amor, o perdão, para que a gente possa evoluir com qualidade. Essa é a base do alicerce para a nossa evolução.
o amor, o perdão e a caridade, né? E Jesus também, ele nos mostrou um Deus Pai amoroso, que ama incondicionalmente todos os seus filhos, que ele veio em nome dele para nos auxiliar, sendo nosso modelo e guia, para evoluir e chegar até Deus Pai Criador, entendendo que a felicidade é uma bênção, uma conquista que só depende de nós, não depende de ninguém e não está fora de nós, está dentro de nós. Basta a gente estudar, praticar o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então é esse o meu recado para hoje. Então que todos tenham um bom domingo, uma boa semana e fiquem todos com Deus.